Boa tarde a toda Minas Gerais, boa tarde especial para Belo Vale, Cachoeira Dourada, Campo Florido e Espírito Santo do Dourado. Muito bom estar recebendo você aqui na tela da Band. No Cruzeiro Fabrício e a necessidade de reforços, o Wellington Paulista acredita que a força está na base, já formada. A preocupação toda é com a Libertadores e o Grupo da Morte. No Atlético, Maluf e os detalhes da forma como o Galo vem contratando. Cáceres aguarda a solução da sua situação. O destino deve ser o Olímpia. A América já faz coletivos e tem Luciano recuperado e treinando entre os titulares. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Lélio Gustavo. Boa tarde, Mara. Boa tarde, Fábio Pinel. Boa tarde. E hoje, então, vamos lá com o Fabrício. Nem sempre tantas contratações significam acertos. Aconteceu outros anos, né, do Atlético contratar bastante e não conseguir aí apresentar um bom futebol, né? E eu acho que tudo vai começar aí as comparações, a cobrança, tudo vai depender na hora que começar mesmo o campeonato e ver quem vai ter condições mesmo de ser campeão, de jogar um bom futebol. Às vezes não precisa você contratar e continuar jogando bem, mas às vezes você contrata, melhora. Não sei, vai muito do como vai começar a temporada. Acho que a pré-temporada amistosa isso não vai mandar muito. Acho que vai começar a mandar mesmo na hora de começar o campeonato. Meio-campo diferenciado do Cruzeiro. É bom, né? A gente sabe que o nosso meio de campo aí pelo entrosamento, já vamos para a 4ª temporada junto. Os volantes a 5ª temporada. Então, só de se olhar ali já se entende, né? E a gente sabe que isso faz a diferença, porque é a espinha do time. Mas, no ano passado, isso não bastou para ser campeão, né? Eu acho que faltam umas peças aí. Mas eu acho que a diretoria e a comissão técnica já estão correndo atrás para nosso time ficar ainda melhor. Contratações. Alguém já é favorito dos brasileiros em termos de Libertadores? Não, eu acho que não. Eu acho que vai ver tudo aí a partir do momento que começar o campeonato, né? Se for pelas contratações, tudo, aí sim, talvez indicaria o Santos, que tem contratado bastante, né? O próprio Fluminense, que foi campeão brasileiro, né? A gente está aí. O Inter também, que foi atual campeão da Libertadores, é um time que é acostumado a disputar também. A gente está aí correndo por fora, mas a diretoria acho que está procurando fazer a parte dela e deve reforçar o time. O grupo é difícil. Acho que sim, acho que vai ser mais difícil e também, principalmente a primeira fase, né? Já começa por aí, né? Nosso grupo é o grupo da morte, 3 times candidatos aí a chegarem mais para frente na Libertadores e só vão passar 2. É bem complicado aí, eu acho que essa tem tudo para ser uma das mais disputadas dos últimos anos. A ausência do Mineirão. O Mineirão ele assustava, né? Principalmente os times de fora, né? Os caras vinham aí, tiravam foto, os caras ficavam assustados. A gente sentia isso dentro de campo, que eles corriam, cansavam, no segundo tempo a gente sobrava. Realmente a Arena do Jacaré é mais parecido com o estilo de jogo deles, né? Mas ainda prevalece, eu acho que a qualidade do futebol brasileiro, a qualidade da escola que tem o Cruzeiro, né, de toque de bola, e a gente tem se adaptado muito bem, tanto na Arena do Jacaré como em Uberlândia. Mas o Mineirão vai continuar fazendo falta, uma coisa que não tem como resolver antes dessa Copa do Mundo, né? Chegou a Natália com a credibilidade da Loteria Mineiro, você já sabe, peça já o seu troco da sorte. Lélio Gustavo, seja bem-vindo depois das férias, que você volte para um ano muito bom. Revigorado. Né? Viu, gente? Estavam perguntando se ele estava bravo, eu espero que ele continue da mesma forma. Normal, Lélio, normal. Lélio, quando o Fabrício fala ali dessa questão da necessidade de reforço, e principalmente porque o grupo do Cruzeiro é um grupo muito forte em termos de Libertadores, né? A gente ainda espera aí o Corinthians e o Tolima para definir mais um adversário, mas ele diz dessa necessidade. E ele falou mais, ele falou que desde o ano passado, ao término da Libertadores, quando se perdeu o próprio Kleber, né, o Cruzeiro não repôs, né, como a gente está vendo que nesse momento não está repondo. Até que ponto isso realmente pode influenciar esse início do Cruzeiro na Libertadores?
Olha, a base foi mantida, como até o próprio Fabrício disse, mas realmente o Cruzeiro precisa se reforçar em algumas posições. Ele perdeu o Jonathan, aí você vai falar, mas o Jonathan não vinha bem. Mas mesmo assim é um jogador de peso dentro do time do Cruzeiro. Vai fazer muita falta. Vai fazer falta. A gente ficava aqui mexendo com o Jonathan para ver se ele acordava, né? Acabou não acordando, foi para o Santos. Esperamos que ele continue dormindo por lá também. Agora você quer que ele durma, né? Agora que durma o resto da vida. Saiu do Cruzeiro, não tem mais importância para a gente. E o ataque realmente tem sido o tendão de Aquiles aí do Cruzeiro. O Wellington Paulista, quando precisou do Wellington Paulista, ele não marcou os gols na fase final do Campeonato Brasileiro do ano passado. E você estava falando sobre o elenco. O Cruzeiro perdeu o Fabinho, que era um ótimo reserva, que o Cruzeiro tinha para o seu meio de campo. Leonardo Silva saiu, o próprio Caçapa, claro, que fez bons jogos dentro ano da experiência, passado. Né? Então o elenco já não está tão forte assim. O Cruzeiro tem que agir o mais rápido possível. Não pode ficar se lamentando, porque o mercado está assim, está assado, vamos esperar aqui uma boa oportunidade de negócio. O Cruzeiro tem que se mexer se quiser conquistar o tricampeonato da Libertadores, porque a gente vê o Inter está forte, o Corinthians é um time forte, o Fluminense é um time forte e o Grêmio nem se fala, né? O Grêmio tem um baita de um elenco. Sem dúvida nenhuma. Então o Cruzeiro está ficando para trás nesse momento aí. Boa tarde, Cláudio Gomes, da Rede Minas. Mais uma vez, muito obrigada pela presença, que você tenha um grande ano junto com toda a sua equipe lá na Rede Minas. A vocês também aqui, é um prazer estar aqui de volta, muito legal estar aqui do lado dos amigos, de você, então é muito bom também, um 2011 sensacional para todos aí. Que bom, olha só. Fabrício está certo quando ele disse que precisa se reforçar? Precisa, o Cruzeiro até agora só perdeu o jogador. É lógico que a gente fica naquela comparativa inevitável com o Atlético, né? O Atlético trouxe vários reforços, né? Até o Pinel colocou bem, né? Reforços, foram 2 de contratações 9, mas o Cruzeiro perdeu jogadores, não teve jogador que chegou para recompor esse elenco. Ainda não teve o jogador de fato mesmo que precisa recompor esse elenco. O Lélio comentou aqui agora, estamos esperando ainda, o Cruzeiro está esperando ainda esse centroavante que realmente seja um matador lá na frente. Então, ele tem que recompor sim, precisa de reforço sim e que seja breve. Como o Pinel já cansou de falar aqui a semana passada sobre o que o Cruzeiro precisa. Então, vamos lá, Pinel. O atacante, um dos atacantes que o Cruzeiro está negociando e parece ser o jogador mais próximo é o Ortigosa, aquele que esteve no Palmeiras e que hoje está lá na Coreia. Ele deve estar próximo dos 23 anos. Daqui a pouco você fala. Ele deve estar próximo dos 23 anos. Ele é um dos nomes, sim, que o Cruzeiro está negociando. Outro jogador que o Cruzeiro procurou no final do ano passado e que retomou as negociações e está procurando, sim, não está deixando o presidente do Botafogo nada satisfeito, é o volante Leandro Guerreiro. Esse é bom. Esse jogador pode significar a saída de alguém do meio-campo. E nesse caso seria o Henrique, como a gente vinha comentando na semana passada, né, Edmar? O Henrique pode ser um jogador que deixará o elenco do Cruzeiro nos próximos dias. O Leandro Guerreiro, do Botafogo, não é um mau jogador, não. Eu acho até que chegaria para compor muito bem essa equipe do Cruzeiro, principalmente se o time perder o Henrique para uma outra equipe. Já o Ortigosa, para mim, é um Farias piorado. Ele não tem o prestígio que o Farias obteve no futebol argentino e também na Europa e não teve uma boa passagem pelo Palmeiras. A torcida do Palmeiras não quer vê-lo nem pintado de ouro. Esse é o clone do Coalhada? Ele parece com o Coalhada. Justamente, né? Aquela cabeleira toda pomposa, digamos assim. O Ortigosa não é o nome para o ataque do Cruzeiro. Se o Cruzeiro contratá-lo, na minha opinião, não será um bom reforço. Aliás, será uma contratação e não um reforço. Lembrando que o Cruzeiro não confirma nada, como nenhum desses jogadores, e o Ortigosa faz parte daquele grupo de atacantes que ele tem conversado. O Diogo, que a gente disse aqui que o Cruzeiro também conversou, ficou difícil para o Cruzeiro em termos financeiros. Vamos explicar para o pessoal o que está acontecendo com relação à contratação desse atacante. Como o Cruzeiro não tem cash hoje, né, dinheiro para investimento imediato, ele tenta fazer uma composição com jogadores, com parceiros, e às vezes torna a negociação difícil, e aí ele acaba perdendo o jogador para quem tem o cash para poder fazer isso aí. E o Ortigosa foi sim um dos jogadores que ele conversou. Se é esse que vem, a gente não sabe, vamos ver aí. O Cruzeiro disse que vai anunciar, mas não está com tanta pressa de anunciar esse jogador. No caso do Leandro Guerreiro, existe sim, e o Cruzeiro está tentando. Mas o Diogo ainda ele pertence ao Olympiacos? Pertence, ele deve estar indo para o Santos, né?
Pois é, porque ele voltou ao futebol brasileiro, inclusive não foi bem no Flamengo. No Flamengo acabou não indo bem, mas eu acho que ele estava num período de readaptação. Seria uma boa aposta, um jogador novo ainda, que tem boa qualidade técnica, tem faro de gol, pelo menos quando jogava na Portuguesa ele era assim. Eu acho que seria uma boa aposta para o ataque do Cruzeiro. Agora, não é centroavante. O Cruzeiro está precisando de um camarada para jogar com o Thiago Ribeiro, urgentemente. Eu não acho ele tão boa aposta assim não, viu, Lélio? Eu acho que ele é um jogador que bate muito, é um atacante que bate. Eu acho que isso é um dos principais defeitos de um atacante. Não tem a ver com a falta de briga, forma que ele estava, é um jogador que, às vezes, está com o domínio da bola, está tranquilo no ataque e apela com um companheiro até, às vezes. Então, eu acho ele meio destemperado para um jogador tão novo igual ele. Então, eu acho que se ele consertar isso, bola ele ainda tem. Eu acredito até que na bola eu acho que ele ainda tem. Só que ele é meio destemperado. Então, isso que eu acho que me preocupa. O Kleber foi um jogador assim no Cruzeiro e chega agora o Diogo, que de repente é um jogador destemperado e moleque ainda, então eu acho que temos que tomar um pouquinho de cuidado com contratações desse tipo. Mas eu gosto do Diogo, a gente até vinha falando, eu acho que seria um jogador que chegaria bem. Eu acho que é um jogador muito bom, mas será só que eu acho que ele é meio destemperado. Mas será que tem esse monte de gente bonzinho mesmo para Libertadores? Deixa eu dizer uma coisa, acho que Libertadores, e principalmente no caso do Cruzeiro, você tem que ter jogadores com características diferentes. E acho que a Libertadores exige que você tenha um que não seja assim tão bonzinho. Não é um